O Repórter Brasil apresenta a partir de hoje uma série de reportagens com uma retrospectiva dos fatos que marcaram o ano de 2014. Vamos lembrar as eleições no Brasil e na América Latina, a Copa do Mundo, as conquistas e os desafios enfrentados pelas cidades brasileiras e muito mais. Hoje vamos mostrar os impactos das mudanças climáticas no planeta durante este ano. O Brasil sofreu com secas no Nordeste e no Sudeste. No Sul e no Norte, o problema foram as cheias. A seca foi tanta que a terra rachou. A paisagem não é do sertão. Está a poucos quilômetros da capital paulista. Em 2014, o Sistema Cantareira, principal manancial da região metropolitana de São Paulo, registrou os níveis mais baixos da história e 2 cotas do chamado volume morto, uma espécie de água parada no fundo do rio, foram usadas no abastecimento. Não houve racionamento oficial, mas nos bairros, moradores relatavam falta d'água. Eu espero para no domingo, se eu tiver sorte, eu acordo cedo, no mesmo horário de vir trabalhar, e aí eu acho água, no domingo. Tipo, se eu acordar depois das 8, já não tem mais. No interior do estado, a seca foi ainda pior, como na cidade de Itu. Os moradores enfrentaram um racionamento que durou 10 meses. Sem água nas torneiras, fizeram protestos. Em cidades abastecidas pelo sistema Alto Tietê, o segundo maior manancial paulista, os níveis dos rios também baixaram, prejudicando pescadores, produtores rurais e comerciantes. É triste porque hoje em dia você pode plantar arroz, criar gado. Antigamente se vivia de pesca. Não tem mais como se viver. Do jeito que está, não. Acabou. O Nordeste também sofreu com a falta de chuvas. Em setembro, mais de 1.000 cidades se encontravam em situação de emergência, segundo o Ministério da Integração Nacional. A estiagem afetou principalmente a região do semiárido. Nos extremos do país, chuvas fortes e enchentes. No norte, o Rio Madeira transbordou e colocou o estado de Rondônia em situação de calamidade por meses. No sul, o Rio Uruguai atingiu os maiores níveis em 30 anos. Mais de 100 municípios entraram em situação de emergência em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Na verdade, nós tínhamos algumas anomalias da temperatura da superfície do mar, ali no Atlântico Sul, né, aliados com outras circulações atmosféricas, de ventos de grande escala, fez com que em cima do Brasil praticamente a gente tivesse uma bolha. Né? E essa bolha, o que ela fez? Né? Ela acabava impedindo que as frentes frias, que trazem umidade, né, e que causam chuvas, não conseguissem entrar pelo sudeste. Então o que nós tivemos? Nós tivemos extremos de chuva na parte mais norte do nosso país, tivemos extremos de chuva no sul e efetivamente na região central e sudeste não choveu nada. E essa aparente mudança no clima é natural ou é causada pela ação humana? Para o painel intergovernamental da ONU, o IPCC, o homem tem responsabilidade sobre as alterações climáticas. Não, eu acho que a ação humana ela é muito intensa, mas nós não podemos deixar de lado a ação do planeta, a mudança natural do planeta. Então eu defendo que o homem é um agente, mas nós não temos ainda, volto a insistir, prova suficiente de que o homem é o agente que age sozinho nessas mudanças. Com a bolha seca sobre o Sudeste, vieram os recordes de temperatura. Em 17 de outubro, São Paulo registrou a maior alta em 71 anos, 37,2 graus. O verão do Rio de Janeiro foi o mais quente e seco dos últimos anos, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia. O desmatamento também preocupou. A Mata Atlântica teve sua maior exploração desde 2008, segundo a ONG SOS Mata Atlântica. Na Amazônia, monitoramento da ONG Amazon alertou para um crescimento na exploração da pecuária. Apesar disso, documento divulgado pela ONU no começo do ano colocou o país como exemplo de sucesso na redução do desmatamento nos últimos 10 anos. Faça a seguinte comparação. Um automóvel vem a 200 km por hora, passou para 150, continua em alta velocidade. Então o desmatamento continua correndo solto na Amazônia. Outro problema sério, nós não temos pesquisa suficiente, o Brasil carece de pesquisas. O que esse desmatamento vai realmente provocar de mudanças climáticas?
Na reta final de 2014, uma boa notícia. Em novembro, Estados Unidos e China, os dois maiores poluidores do planeta, assinam um acordo para reduzir a emissão de gases que causam efeito estufa. O entendimento destrava a agenda global do clima e abre caminho para renovar negociações diplomáticas que não avançavam desde a assinatura do Protocolo de Quioto em 1997. Por que isso é histórico? Porque não é só concordar com o corte. Eles estão concordando que o clima pode ser afetado em função do aumento dos gases de efeito estufa se nada for feito, né? Então, com isso, eles abrem uma brecha, né, para que todos os outros países falem, agora nós vamos ter que discutir mesmo. Em dezembro, a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas aprovou em Lima, no Peru, o rascunho de um acordo para reduzir a emissão de gases que provocam o efeito estufa. Os países emergentes devem baixar as emissões, mas em ritmo menor que as nações desenvolvidas, que terão que assumir obrigações mais ambiciosas. O documento deve ser a base para um pacto global histórico que vai ser discutido no próximo ano, em Paris. E com essa expectativa para 2015, que lições o ano de 2014 deixa para o clima? 2013 e 2014 realmente foram excelentes no sentido de dar informação para todos, para a população. Sim, o homem está sendo responsável, sim, nós estamos aumentando a concentração de gases na atmosfera, sim, a temperatura média global está aumentando, ela oscila, mas está tendo uma tendência de aumento. Tudo isso acabou sendo confirmado 6 anos depois. Nós estamos trabalhando hoje para que a temperatura média do globo aumente em torno de 2 graus apenas. E não 3, 4 ou 5, que é possível se nada for feito. Ainda sobre os eventos climáticos deste ano, vamos falar com a repórter Vanessa Casalino em São Paulo. Boa noite, Vanessa. Boa noite a todos. Para comentar a retrospectiva do clima em 2014, eu converso com o Marcos Buqueride. Ele é professor do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo e um dos relatores do IPCC, o painel intergovernamental de mudanças climáticas das Nações Unidas. Bom, professor, o que aconteceu em 2014? A gente viu essa seca aqui no Sudeste, cheias no Norte, nos extremos do país, Norte e Sul. A gente pode dizer que isso é mudança climática e mudança climática relacionada à ação do homem ou não? Boa noite. Boa noite. Eu não sou meteorologista, mas nas conversas todas com meteorologistas, todos dizem que não, porque parece que esse é um fenômeno que está em outros lugares do mundo também. Quando nós temos seca aqui, o outro lado do mundo está tendo enchentes também que nunca foram vistas. Esse fenômeno em si, dessa seca de 2014, nunca tinha sido visto antes. Realmente é um verão sem chuva praticamente, né? Um verão totalmente seco. Ele está provocando uma série de efeitos nas plantas, por exemplo, que a gente já está começando a ver. O que pode explicar, então, esse fenômeno? Bom, pode ser que exista algum tipo de movimento do planeta, algum ciclo do planeta que ainda era desconhecido e que nós ainda não sabemos. Existem menções que eu ouvi falar também de que por volta de 1850, 1870 a gente teve uma seca muito forte aqui em São Paulo, que está relatado em jornais de Itu, desses lugares, e isso pode indicar então que a gente esteja tendo agora um segundo ciclo desses, né? Basicamente as massas polares, né, que vêm lá da Patagônia e as massas de água que vêm da Amazônia, geralmente elas se encontram, formam essa zona de interconvergência e uma grande quantidade de água cai aqui em São Paulo. Nesse caso, houve essa bolha seca que fez com que a água que vinha de baixo saísse para o mar, a água que vinha de cima também, e aí acabou chovendo mais nas regiões em que essa água que não conseguiu chegar acabou caindo nas regiões antes de chegar aqui, né? Há quem aponte, por exemplo, nessas cheias o impacto da construção de hidrelétricas no norte do país e também a região da Amazônia, né, que sofre com a queda de árvores, né? Essa relação é possível para causar essa seca que a gente teve aqui no Sudeste? É possível traçar um paralelo?
As hidrelétricas, eu acredito que tem muito pouca força, a hidrelétrica. Esse é um evento que é grande em si, mas é muito pequeno, na realidade, para provocar todo esse efeito que a gente está vendo. Né? Então, a probabilidade realmente é que seja alguma coisa mesmo no planeta que a gente ainda não conhece. E o desmatamento da Amazônia tem relação com isso? O desmatamento da Amazônia, sim, porque a gente já desmatou uma parte muito grande da região oriental da Amazônia, né? E existem várias outras partes que estão desmatadas, e a Amazônia, como todos sabem, ela é extremamente importante em termos da manutenção toda da água naquela região e de parte da água que vem parar aqui em São Paulo. Pode ser até que, juntando todas as coisas, né, a força que a massa da Amazônia tenha tido nesse ano tenha sido menor, né? Mas a gente não sabe. Agora, em termos da agenda global do clima, Estados Unidos e China, né, assinaram esse acordo de redução da emissão de gases de efeito estufa. Esse acordo é realmente importante? Esse acordo é extremamente importante, porque tudo o que os Estados Unidos sinalizam, e a China, idem, por terem uma economia que tem um impacto muito, muito grande no planeta todo, essas decisões que eles tomam e essa mudança de agenda vai fazer com que a maioria dos outros países siga. Então, esse era um travamento que nós já tínhamos há vários anos, provavelmente lá desde Kyoto, né? Que agora, sendo destravado, os Estados Unidos vão mostrar o que eles fizeram nesse tempo todo, porque eles se prepararam muito bem durante todo esse tempo, do ponto de vista ambiental. Eles têm, a estrutura deles melhorou muito, então eles vão pegar também muitas das oportunidades, porque a mudança climática ela causa problemas, mas ela também tem uma série de oportunidades que podem ser colhidas do ponto de vista econômico. E eu acredito que os Estados Unidos estejam muito bem preparados agora para isso. Para a gente finalizar, então, como é que a gente pode entender 2014 em termos do clima? Deixou mais dúvidas e problemas, na verdade? Bom, para nós cientistas, o que nós queremos é mais dúvidas, não assim tão grandes, né? Mas a gente gosta de dúvidas. Realmente trouxe algo novo, impactos incríveis, tanto na agricultura como nas florestas, que nós vamos agora nós vamos, nos próximos anos, estudar, e existe essa grande expectativa do que deve ocorrer, né? Já se sabe que a chuva vem começando cada vez mais tarde, né? Antes era em setembro, para quem é mais velho, a gente lembra que a chuva começava lá para o meio de setembro. Agora a chuva, por exemplo, nesse ano de 2014, as chuvas realmente começaram na última semana de novembro, né? Só que elas continuam finalizando em março. Então, esse é um ponto importante que nós vamos precisar acompanhar, né? Toda a questão de estudos de meteorologia profundos vão precisar acompanhar para que a gente tente prever o que é muito difícil que vai acontecer nos próximos anos, ou para que a gente fique melhor preparado para os impactos do que pode vir nos próximos anos. Perfeito. Muito obrigada por sua participação. Eu que agradeço. Aqui. Boa noite. Boa noite. Voltamos a Brasília.